Olá, muito boa noite. Começa agora mais um Estúdio Veja. Hoje aqui comigo está o colunista de Veja.com, Augusto Nunes. Boa noite, Boa Augusto. noite, Nicole. Prazer. Prazer é todo meu. Augusto, um dia depois de o PSDB declarar que vai permanecer no governo Michel Temer, o Aécio, que defendia a permanência, teve duas notícias ruins. A primeira é que o Supremo decidiu que a irmã dele, Andréa Neves, deve continuar detida. E a outra é que o pedido de prisão do próprio Aécio deve ser julgado na terça-feira que vem, dia 20. E aí, como é que fica essa É situação uma dele? má notícia e são más notícias e eu acrescento até uma terceira, que é a prisão do amigo dele, falaremos disso depois, né? Do amigo Sérgio Cabral. Eles Ex-governador foram do muito Rio de próximos, isso, até 2012, e até se previa, antes das manifestações que começaram a desconstruir o Sérgio Cabral, previa-se uma chapa formada pelo Aécio Neves como candidato a presidente e tendo como vice o Sérgio Cabral. Sempre foram amigos. Nós vamos começar então pelo drama maior. A prisão, a permanência da irmã na prisão significa que a polícia, as investigações juntaram provas suficientes, provas robustas, que permitem não só isso, como aproxima o problema, aproxima o Aécio do grande problema, né? Se a irmã está presa, a irmã não tem nada, ela não fez nada individualmente. O próprio Aécio diz isso, eles agem juntos. Então, acho que é um sinal péssimo. Para permanecer na prisão, isso significa que ela não pode estar em liberdade porque pode obstruir a ação da justiça. Então, é sempre assim. E o Aécio só não foi preso porque ele é acusado também por obstrução, porque Exatamente. ele tem o foro privilegiado. Exatamente. Ele pode ter aquela discussão, né? Ele continua exercendo o mandato, ele é afastado do Senado, tudo isso aí vai piorar a vida dele, porque vem mais delações, Nicole. O tal Oswaldinho, que era uma espécie de faz-tudo dele, está acertando, está fazendo um acordo também com o Ministério Público. Eu acho que o Aécio, neste momento, ele tem chances reduzidíssimas de prosseguir na carreira política. E acho que essas chances podem chegar a zero com os desdobramentos do caso. No entanto, ele ainda tem força no PSDB, o que mostra que o PSDB tem um comportamento muito elástico quanto à ética, moral e até quanto ao respeito ao Código Penal. O Aécio, o PSDB continua apoiando o governo. Aparentemente é uma contradição insanável, porque o PSDB, no começo dos anos 80, ele foi formado a partir de uma dissidência do PMDB, que dizia que o PMDB tinha jogado no lixo a ética e o respeito às leis por estar sob o domínio do ex-governador, do falecido governador Orestes Quércia. Agora, eles convivem com um PMDB, continuam convivendo, que é pior do que aquele PMDB, como estamos vendo, né? Jucá, Renan e tal. Agora, eles apoiam a política econômica do governo. Economicamente, quanto à economia, não há divergências. Se, por acaso, um presidente do PSDB assumisse o poder, o ministro da Fazenda continuaria sendo o Henrique Meirelles, que, aliás, se elegeu deputado federal há 13 anos pelo PSDB. Ele está no PDS hoje pelas circunstâncias. Pois bem, quanto à economia, nenhuma divergência. Quanto à questão moral, o que o PSDB pode alegar? Estamos rompendo com o PMDB porque o PMDB tem muitos corruptos. Primeiro, o PSDB tem que resolver o problema criado pela existência de corruptos domésticos. Desde 2005, eu tenho alertado o PSDB para isso, quando apareceu o caso do Eduardo Azeredo, envolvido no tal mensalão de Minas. Isso em dezembro, ele era presidente do PSDB. Eu disse, olha, ou se atira a carga ao mar,
ou o navio pode naufragar por esse peso. O Eduardo Azeredo continua no PSDB, ele é de Minas, como o Aécio. Um dos fatores para o PSDB não sair, o que se falava antes, era justamente por essa questão do Aécio. Agora, o que eles alegam é que é por causa das reformas, né? Porque sem o PSDB no governo, como principal base aliada, as reformas não continuariam tramitando. Você pode perfeitamente abandonar o governo e votar a favor das reformas, nada impede. As reformas não são uma bandeira do governo Temer. As reformas são uma exigência nacional pelo quadro político-econômico criado, que torna inviável manter a presidência como ela é, que torna impossível pensar em governabilidade com o sistema político em vigor. Então, não tem nada a ver com isso. Você pode se afastar e votar a favor. Eu acho que o PSDB procura também é essa blindagem mútua. Um protege o outro. Eles vão estar juntos no esforço que ficou claro nesses últimos dias, até pela capa da Veja e por outras revelações, ficou claro que eles agem juntos para para limitar a ação da Lava Jato no mínimo. E eu faço questão de estabelecer uma distinção entre a Lava Jato de Curitiba, que é a verdadeira, e essa caricatura que age em Brasília, sob o comando do Procurador-Geral Rodrigo Janot, que comete excessos com os quais eu não concordo, como, por exemplo, conceder os privilégios que concedeu ao Joesley Batista nesse acordo de delação premiada. E tem uma outra questão do PSDB que tem circulado, é que o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ele está aí fazendo uma frente para antecipar as eleições nacionais, estaduais e municipais do partido para esse ano. Elas estavam previstas para maio do ano que vem, mas ele estava querendo antecipar, porque assim ele tiraria definitivamente o Aécio da presidência. Afinal de contas, ele continua. O Tasso Gereissati está só como interino. Perfeito. E aí ele acaba limando também um rival, né, dentro do próprio partido. A tua exposição foi perfeita. Veja bem, o ano começou com o PSDB tendo 3 candidatos à presidência. Geraldo Alckmin, que você mencionou, José Serra, que sempre era candidato à presidência, candidato crônico, e Aécio Neves. Tem um quarto também, João Dória. Agora, porque os outros começaram a sair. O José Serra foi o primeiro. Né? No momento em que ele disse que não podia continuar como chanceler porque viajava muito e tem problemas na coluna, se você não pode viajar, você não pode ser presidente da República. Então, saiu. Agora, foi ferido de morte o Aécio Neves. Eu não tenho dúvida de que ele se condenou à morte política. Toda vez que eu penso naquela conversa que lembra a briga de cortiço que ele teve com o Joesley, eu fico imaginando o seguinte, as enrascadas legais em que ele se meteu, eu não posso precisá-las, né, porque estão sendo investigadas, elas podem ser até menos chocantes para o brasileiro médio do que a linguagem que ele usou naquela conversa. Eu nunca vi aquilo. Eu conheço essa há muito tempo, eu não imaginava que ele dominava esse linguajar de pátio de cadeia com tanta competência. Eu não imaginava. Então eu acho que está mortinho. O Geraldo Alckmin, espertamente, quer se aproveitar agora desse momento em que ele está sozinho. E antes que apareça alguma acusação vinculada a essa questão do metrô, que está mal explicada, essas histórias que vêm e voltam. Que vira e mexe, surgem e ressurgem. Então, este é o momento ideal. No caso do Dória, ele surgiu por causa do vazio, que você pode chegar a 2018 com nenhum candidato dos 3. Depende do que vai acontecer com o Alckmin. Agora, se fosse o Dória, eu me limitaria a governar São Paulo, administrar São Paulo. Está se metendo muito em política e está entrando num charco em que muita gente já se afogou. Sabe, você fica brincando com esses profissionais aí do PSDB e do PMDB, é melhor manter distância, porque todo o prestígio que ele ostenta no momento decorre da popularidade que ele tem em São Paulo
e dar aprovação ao seu governo. E que tem perdido também um pouco por causa dessas questões da Cracolândia. Ele tomou aí algumas atitudes que foram bem mal vistas. Mas você vê que naquela pesquisa do Datafolha, o povo apoia a internação compulsória de viciados em crack, aprovou por 60% a ação policial. Aí ele se recupera dessas coisas. O problema é você se meter com esses profissionais da política de Brasília que não percebem, Nicole, que o Brasil mudou. A Lava Jato está prendendo um governador, como falamos, Sérgio Cabral, por um dos processos, né? Ele foi condenado no... Sérgio Moro. Sérgio Moro. Ele foi condenado, tem vários. Ele é réu em 10 processos, mas foi condenado, esse foi o primeiro no âmbito da Lava Jato. Pronto, isso aí é significativo, porque ele roubou em todos os setores possíveis. Ele roubou até na merenda, na comida dos presos e na merenda das crianças. Ele não perdoou nada. Só para lembrar, esse processo diz respeito a um pagamento de propina de 2,7 milhões de reais da Andrade Gutierrez para o Sérgio Cabral, entre 2007 e 2011. Pronto, que pode ser um dos crimes medianos, não dos mais graves. Então, imagine o que vem por aí. Agora, é interessante, é importante mencionar esse fato e destacá-lo, como você faz, porque ainda eu ouço pessoas dizendo, mas não acontece nada, ninguém vai para a cadeia. Meu Deus do céu, isso os políticos de Brasília teimam em não compreender, né? Eles não abrem os olhos para isso. O Sérgio Cabral, ele não só se reelegeu, como elegeu o sucessor, que é o Luiz Fernando Pezão. Ele era, como eu disse, candidato a vice e pensava na presidência da República. Hoje ele não é nada. Ele é um integrante da população carcerária e vai ser por muitos anos. A prisão do Sérgio Cabral, que se soma à prisão de tanta gente, ex-ministro da Fazenda como Antônio Palocci, ex-chefe da Casa Civil, tem tudo ali, tem tudo. E o Moro está fazendo as coisas de tal forma que quando vier o julgamento do Lula, a sentença, o povo não vai se espantar, não, com a provável condenação. Eu acho que o Lula será condenado. Pode até recorrer em liberdade, mas será condenado e terá a sentença confirmada em segunda instância. Agora, se você tem o Aécio vivendo os problemas que vive hoje, e o Sérgio Cabral na cadeia, e outros, o Lula não pode mais dizer que a Lava Jato foi feita para persegui-lo, né? Ela está pegando mais cedo já se mostrou gente bem apartidária. De outra área. E voltando a essa questão do Aécio, você acha que o Supremo Tribunal Federal acaba condenando ele no dia 20? Olha, Nicole, eu acho que pelas notícias que vêm surgindo, pelos rumores que circulam, e até pelas ações dos companheiros de partido, como essa do Alckmin, eu acho que só se mostrou a ponta do iceberg. Eu acho que há muita coisa envolvendo o Aécio, lamentavelmente. Eu não escondo que eu fui um dos iludidos. Talvez você falou que ficou decepcionado, né? 2014, porque eu acreditei nele. Eu não só votei nele, como defendi a candidatura. Mas é o que eu digo sempre, a frase do Juscelino: eu não tenho compromisso com o erro. Reconheço e mudo de ideia. Eu não insisto. Não tenho bandido de estimação. Eu me considero traído pelo Aécio Neves. E como eu, a maioria absoluta dos 52 milhões que votaram nele também se sente traída. Eu achei aí que ele começou a cavar a própria sepultura. Ele não tem saído de casa desde que aconteceu, desde que foi divulgada aquela conversa dele com o Joés. Não sai de casa. Desde 17 de maio, então. É um bom tempo, né? É um bom tempo. Isso aí, e é uma cadeia domiciliar, prisão domiciliar, você não põe. E se puser a cara para fora, ele vai ser hostilizado por gente que o apoiou recentemente. Eu acho que é isso.
Então, toda vez que a gente vê esse quadro de desesperança, porque é só notícia chocante, né, notícia, casos de polícia, Isso que eu ia falar. Né, é uma sessão política. Deixa de ser política. Deveria sair na sessão de polícia, porque é tudo caso de polícia. Se você tirar o cargo, é caso de polícia. Mas você tem uma coisa que me consola e eu acho que deve servir de farol aí para o povo brasileiro. A Lava Jato ninguém segura. Ninguém segura e quem tentar vai ser atropelado. Esse ministro da Justiça que continua com aquelas conversas, Torquato Jardim, vamos trocar a cúpula da Polícia Federal, vamos fazer isso. Os parlamentares, precisa acabar com o abuso de autoridade, estão mais animados com esse julgamento no Supremo, no Tribunal Superior Eleitoral, tudo bobagem. A Lava Jato vai continuar fazendo essas operações que mostram que é possível, sim, reduzir sensivelmente o nível de corrupção no Brasil e é possível cumprir a determinação constitucional segundo a qual todos são iguais perante a lei. Perfeito, Augusto. Obrigada, viu, pela sua participação. Obrigado a você. O Estúdio Veja, infelizmente, já terminou nosso tempo. Gosto muito de conversar com você. Ótimo. É recíproco. Obrigada a você pela sua audiência. O Estúdio Veja fica por aqui. Até amanhã.